Guarani veio dando mostras nas últimas partidas que havia algum problema. Como nitidamente há algum problema, não foi externado, você fica sem entender algumas coisas, né? Além de tudo que já foi falado, da escalação de começo, do comportamento individual de alguns jogadores, essa maneira de simplesmente não falar com ninguém após o jogo, como se a imprensa tivesse alguma culpa nisso, ou a torcida, porque nós somos aqui apenas um elo de ligação, né, entre os jogadores e a torcida. Os únicos culpados pela essa papagaiada, essa vergonha que o Guarani, esse término melancólico, né, são os jogadores do Guarani e a sua diretoria e comissão técnica. Ninguém tem mais culpa do que isso, não, cara. Esses são os responsáveis. O campeonato absurdamente possível de ser vencido. O Guarani tinha todas as condições, apesar de não ter montado. Eu me lembro bem no início da Série B, o Guarani não montou um time para subir. O investimento foi apenas regular ser tanto, mas ao longo e depois da chegada do Humberto se criou uma expectativa e hoje essa expectativa ela ficou muito clara, pelo menos para mim, que era uma cortina de fumaça. Por vários motivos, mas principalmente pela falta de competência técnica, esses jogadores naufragaram, não é? Partida contra o Botafogo, inúmeras partidas, Juventude, a gente pode pegar aqui umas 5, 6 no mínimo, para externar a incompetência desse time. No jogo de hoje, o que Humberto fez só tem, se é que tem, uma justificativa. Algum problema que ele detectou dentro do grupo, falta de empenho, ou seja lá o que for, para realizar as escolhas que ele fez. Ele perdeu a mão completamente da coerência. O que ele fez de começo durante o jogo hoje levou o Guarani, ele é o responsável, a derrota de maneira vergonhosa para o ABC. E não é porque é o último colocado. Hoje o ABC nem fez uma partida tão competente assim, não. O Guarani teve volume, teve chance para fazer, mas teve incompetência no momento de marcar. Eu estou falando de falha individual. Nos 2 gols, aliás, nos 3, né? Nos 2 primeiros, falha individual e gritante do Lucão, e no terceiro, o Pegoraro tomou uma bola que era absolutamente defensável, apesar do contra-ataque. O Guarani perdeu gols que não pode perder de maneira alguma. Condição do gramado atrapalhou os 2. O Guarani até se adaptou à condição do gramado, mas infelizmente a incompetência do time. E no final do jogo, observei, eu não sei se você conseguiu observar isso, Edu, houve até uma confraternização, e eu não sou contra, né? Os jogadores têm amizade entre eles, mas eu vi após a partida jogador, eu não vou citar nome aqui para não jogar gasolina no fogo, tá? Eu vi jogadores do Guarani rindo, entendeu? Abraçando, confraternizando, como se nada tivesse acontecido. Então, esse time parou de pulsar, parou de se incomodar. O comportamento de alguns jogadores é inaceitável. Mudou completamente de um determinado ponto para cá. Então, não dá muito para discutir a vitória do ABC. Foi letal no momento que teve que ser. O Guarani chutou mais de 20 bolas para o gol, só que não teve competência para fazer os gols. Não vamos discutir. Foi uma grande confusão. O técnico errou do começo ao fim. E o time dentro do campo, principalmente os jogadores de defesa, tiveram um comportamento vergonhoso. Uma pena, viu? Uma pena terminar desta maneira. Uma pena, a torcida do Guarani não merece isso. É uma pena de verdade. Podia brigar até a última rodada, mas infelizmente, por causa dos jogadores, o Guarani termina, Edu, a sua participação da Série B de maneira muito triste e melancólica.